Bom, gente, então vamos lá. Então deu para entender essa questão de que bem e mal é só uma dualidade dentro da gente, né? Então, se não tem, em essência, nem o bem e nem o mal, o que que realmente sobra? Ou seja, o que que a gente realmente teria, como referência para a gente poder, viver? O que que vocês acham? Nossa, não tenho bem, não tenho mal. Porque se a gente pensar, enquanto existe uma ideia de bem, vocês concordam que não tem como existir essa ideia de bem sem manter essa ideia de mal? E ele linha já começa rápido. E vamos embora, né? Não, pronto. Então, ó, só para repetir aqui, ó, para vocês que chegaram. Se a gente, uma vez que a gente entende que bem e mal não é essencial, ou seja, não existe por si só, que o todo, na verdade, ele é o todo e ele não tem um julgamento de valores, né? Então, o bem e mal passa a ser ponto de vista, né? Um ponto de vista pessoal. E esse ponto de vista ele pode ser também coletivo. São os nossos filtros, a Elaine trouxe, né? E aí a gente, né? Você está respondendo, Elaine, o que você acha? Então aí a gente perguntou aqui, né? Se não existe o bem e o mal em essência, o que que então a gente poderia ter de referência para seguir? Porque enquanto existe uma ideia de bem, vai ter uma ideia de mal independente disso. Fatalmente. Fatalmente, gente, não tem como. Então é como se sempre fosse haver um demônio atrás competindo. E isso no mundo é real. Existem as polaridades, elas competem entre si. E isso em todas as áreas. Então, assim, por exemplo, você tem o feminismo competindo, né, com o machismo, né? Você tem a guerra e a paz, né? Você tem inúmeros conflitos que aparentemente eles não se cessam. Porque os dois lados da moeda, se a gente tiver realmente um interesse de conhecer, tem razões ali por trás. Então, nada pode ser tão mal, digamos assim, para polarizar só um negativo, como nada pode ser tão bom a ponto de polarizar só o que a gente pensa como positivo. Então, chega em um momento que muito tênue, uma coisa se torna a outra. Então, por mais que eu tente, por exemplo, eu fico tão preocupado com alguém que eu amo, né, dela não estar indo para o caminho certo ou o caminho que é bom, que eu começo a querer impor para ela o que eu penso que é bom. E em nenhum minuto, às vezes, eu paro para pensar que se de repente o que eu acho que é bom não serve para aquela pessoa. Porque ela pode ter um caminho totalmente diferente do meu. Só que isso dá medo muitas vezes de admitir, porque é como se admitir isso fosse admitir que aquilo que eu tanto protejo, aquilo que eu tanto venero, aquilo que eu tanto defendo, talvez não seja uma verdade absoluta. Então a gente pode ter medo de isso, de fazer. Os controladores piram, né? Como diz a Elaine. E piram mesmo. E nós, enquanto controladores do nosso sistema mais particular, a gente pira muitas vezes o nosso cotidiano quando a gente começa a achar que as pessoas que a gente aparente, que a gente fala que a gente ama, estão indo para o mau caminho. Será que elas realmente estão indo para o mau caminho ou elas estão se permitindo viver as experiências que elas precisam? É como se a gente quisesse ficar lá, igual aquela na história do filho pródigo, como o irmão mais velho que fica lá, tipo assim, ó. Aí, ó, tá vendo? Tava esperando só você voltar para poder te falar. Que a gente avisou que tava tudo errado que você ia fazer, né? A gente adora essas coisas, né? Tá vendo? Eu te disse, né? Agora você vem e volta aqui igual, né? Isso é superioridade moral, gente. Ou seja, ainda tem equívoco aí. Só que o outro, enquanto ele foi lá fora, na experiência dele, ele aprendeu muita coisa que eu também não sei. Ele volta sempre muito mais experiente, muito mais vivido, né?
Então, todo lugar é palco para se achar a verdade, ou seja, a essência. E talvez a única necessidade que a gente tem é de encontrar a nossa própria e de mais ninguém. Porque quem cuida do todo é o todo. Fala. Na pergunta então que você fez, não existindo o bem, não existindo o mal, o que seria nossa referência, né? Isso. Seriam as nossas escolhas? E aí você vive e cada escolha, experiência é sua referência? Olha só, as escolhas já é um segundo momento, né, que a gente poderia ter, né? A Elaine trouxe aí também que poderia ser o nosso verdadeiro eu, né? Mas quando a gente for pensar, aí as duas coisas se ligam, né? O que que é o nosso verdadeiro eu e o que que são as nossas escolhas? A gente vai perceber que nós estamos numa posição, digamos assim, onde nós nem sabemos totalmente, né, quem é o nosso verdadeiro eu, e também não temos total domínio sobre aquilo que a gente sente, né? Porque às vezes a gente vai fazer escolhas a partir do que a gente sente. Mas o que que levou a gente a sentir antes disso? Entende que às vezes nós temos escolhas que não foram, são máscaras também que a gente coloca do nosso ego. Às vezes a gente tem a ilusão que a gente está escolhendo, mas o nosso coração já se decidiu há muito tempo. E às vezes a gente passa uma vida inteira tentando negar uma coisa que dentro da nossa essência já foi. Tentando ser quem a gente não é. Só porque a gente olha para o mundo aqui fora e acredita que aquilo que a gente é não serve. É feio. As pessoas vão falar. As pessoas vão comentar. E isso é muito grave, muito e vai aprofundando, porque nós temos, inclusive na própria ideia de espiritualidade, nós temos esses mesmos chavões. Então nós temos um céu que é seletivo, um céu que não é para todo mundo. Entende? Nós temos uma colônia espiritual que não cabe pessoas que não se adaptam, por exemplo, àquilo ali. Né? Mas o Bruno, você Fala. falou que às vezes a escolha, o coração já escolheu. Mas isso às vezes eu acho que às vezes está tão inconsciente que a gente não consegue saber o que o coração escolheu. Você está tão arraigado naquele pensamento de certo e errado que você dificilmente vai saber o que o coração está falando. E como que a gente vai saber então o que o coração está falando? Boa pergunta. Aprendendo, na verdade, nem aprendendo, gente. A gente precisa aceitar, sabe o quê? A ouvir as nossas emoções e deixar de ouvir um pouco a nossa cabeça, o racional. Então, pode parecer esquisito, né? Pode parecer estranho, mas a gente só vai ter uma harmonia quando o pensar, o sentir e o agir estiverem falando a mesma língua. E normalmente, gente, o nosso maior problema ele está no pensar, não é nem no sentir. Porque a gente provoca o sentir. A Acho gente, que não. a gente cria, fala assim, ó, agora eu vou sentir amor. Corpo, sente amor. Ah, agora eu vou sentir, cansei de amor, vou sentir raiva. Para os geminianos não é muito difícil, Os não. É, geminianos, geminiano, Tânia. aqui ó, é importante, Como que é? importante saber que todos nós, gente, todos nós temos gêmeos numa área da vida, viu? Então, naquela área da vida, nós temos gêmeos. Então, naquela área da vida é uma imensidão de mudanças, né? E bem lembrado pela Elaine o arquétipo de gêmeos, gente, porque gêmeos, ele fala da mutabilidade, né? E uma das coisas que a gente, às vezes, tem muito medo em relação à vida e ao universo é que as coisas mudam. E tudo bem mudar. Gêmeos é aquele que tá tudo bem. Por exemplo, um geminiano
autêntico, gente, ele liga pra você de manhã todo animado pra ir pro parque, de noite. Beleza, vão. Deu meio-dia, ele nem tá lembrando que ele combinou com você de ir pro parque, e ele já falou, nossa, gente, olha essa peça no museu. Isso. Olha essa peça no museu, quero ir. E aí quando ele tá lá no museu, Mais três. e aí ele foi. E aí chega à noite, ele foi pra balada com outras pessoas. E aí no outro dia seguinte ele encontra com os primeiros que ele combinou. E a pessoa lá magoada. Você não é responsável, você me deixa aqui plantado. Você falou que ia comigo no parque à noite, você nem apareceu. Sou uma pessoa volúvel, né? Superficial. E aí, o que o geminiano faz, gente? Tadinho dele. Ele nem imagina que aquilo é um problema. Nem passa. E de fato não é um problema para ele. Porque a essência dele, a beleza do lado geminiano é soltar, é poder viver aquele momento, né? Então, o que que tem se eu tô gostando disso agora e quero ficar aqui agora? E o que que tem se daqui a 5 minutos eu não gostar mais? Olha, deu para mim, quero outra coisa. Só que a gente quer, pela razão, definir as coisas. O nosso problema todo está na nossa cabeça. Só que a espiritualidade, ela tende a valorizar a mente ao invés das emoções. Tá tudo errado. Porque a gente quer fazer um trabalho. O que é um processo de reforma íntima? Controle as suas emoções. Né? Não sinta isso. Deixe de ser essa pessoa para ser mais o quê? Racional. Não que o racional seja algo ruim, gente, mas não existe razão sem a emoção ter seu espaço. É aquela frase que todo mundo conhece, né? Que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Porque tem que ter um alinhamento, exatamente isso, Elaine. O nosso problema é que quando a gente vai querer ouvir muitas vezes as nossas emoções, elas estão falando o contrário do que a gente acredita na nossa cabeça que é certo. E aí o que a gente não anima é pagar para ver. Porque a nossa sociedade, muitas vezes, né, e até a nossa espiritualidade, que não é o todo, né, essa espiritualidade polarizada, ela ainda visa a norma, aquilo que é bom. Então, por exemplo, olha só para você ver. A gente fala assim, não, a pessoa dogmático, vira dogmático. Então, por exemplo, a pessoa tem um ataque, né, sei lá, de estresse, igual tem lá na Bíblia, gente. Por exemplo, não tem aquela passagem lá, todos os espirituais ficam tudo com a saia justa para explicar o comportamento, por exemplo, de Jesus lá no templo. Quando fala que ele chegou lá e começou a quebrar tudo e bater, jogar nos trem, vocês estão usando o nome de Deus em vão, não sei o quê. E aí as pessoas falam, não é bem assim. Ali ele tava, é uma figura de linguagem. Ali foi para mostrar que ele estava indignado. Gente, Jesus pode ter rodado a baiana aí daí. Às vezes a gente precisa de rodar a baiana para algumas coisas. Porque se a gente não roda a baiana, os outros fica samba na nossa cara mesmo. Então, tudo tem contexto e tem momento. Então o espírito superior não tem raiva. Olha, eles estão sempre. Até a imagem que a gente tem, gente, dos espíritos superiores é essa coisa parada. Né? Assim, né? Aquele véu. Gente, e aí a gente passa, não, o espírito tá manifestando aqui. Não, ele é muito alegre, ele é muito assim, é espírito inferior, é obsessor. Cuidado, viu? E tá com máscara. Eu lembro que eu tinha, dentro dos milhões de preconceitos que eu achava que não tinha, mas tinha, quando eu tive um primeiro contato, por exemplo, com Exu, né? E hoje eu mais que agradeço na vida, assim, o ponto que eu cheguei por causa do que eu aprendi com eles, que fez a minha arrogância cair lá embaixo, né? Que foi com Caveira, né? O Exu Caveira e Rosa Caveira. Então, eu achava que era simplesmente o quê? Obsessores. Porque eu falei assim, não, tá meio estranho. Porque dentro de um lado, né, de uma visão do espiritismo, principalmente o kardecismo, gente. Primeiro que o kardecismo não existe, não foi, o Kardec não criou um kardecismo.
A gente criou uma visão de kardecismo, né? O próprio Kardec nem fez isso. Para ele, o espiritismo é um estudo constante, um evoluir constante. E a gente tem aquela coisa lá da pureza doutrinária. E aí, só que o lado kardecismo, ele prega essa coisa de privilegiar o mental, sabe? A coisa do equilíbrio, né? A coisa sensata. Então, por exemplo, a reunião mediúnica é um massacre para fazer o médium não sentir ou não dar. O médium pode nem tremer, sabe? Se vem uma energia, alguma coisa, o médium fazer assim, o médium é mal educado. E o espírito também é inferior. Ele tem que ser só mental, né? Não, você tem que educar, né? Educar a sua mediunidade, né? Só que é um educar o quê? Se torne aquilo. Esse é o modelo. Siga. Então a gente também tá fazendo com que as pessoas sigam um padrão. E cadê a autenticidade? E aí quando veio lá, né, Caveira, dentro da forma, né, do aspecto dele, energeticamente falando, e a Rosa toda de vestido, ela fala muito abertamente comigo, jamais eu vou usar uma túnica. Prefiro ficar no inferno do que usar uma túnica. É o jeito, é personalidade. E isso não diz do coração, gente. Não diz do coração. Então, se um ser ele quer vestir calça jeans, se ele quer fazer isso, ou se ele gosta de túnica, ok, mas é porque ele gosta. Aí eu querer padronizar a túnica para dizer que isso é ser espírito superior, gente, pelo amor de Deus. Não faz nenhum sentido. A troco de quê? O que o tipo de roupa que você vai usar vai fazer você ser melhor ou pior do que os outros? Ou se você gosta de tal estilo de música, vai fazer você ser melhor ou pior do que os outros? Ah, o funk o funk é das trevas, né? Aí o que o povo faz? Por hipocrisia, aí pega o quê? Não, mas se a gente colocar uma letra evangélica, tá tudo bem. Então eu acho uma graça, assim. E que bom que às vezes vai soltando por esses lados, né? Porque a pessoa tem que dar uma desculpa para a cabeça dela, para que ela não ache que está indo pro inferno. Então ela bota uma letra lá, né? Tipo, Jesus chegou e tchá, tchá, né? Sei lá. E pronto, mas o ritmo é o mesmo. E a dança é a mesma muitas vezes. Então, olha só como que a gente é tão voltado pro externo e esquece da essência, gente. Então, o mundo, ele não se torna superior, ele é o que é. E nem se torna inferior, ele sempre foi o que foi. Deus não está nem melhor e nem pior do que antes, gente. É um conceito básico. Deus não evolui. Isso na própria lógica racional tem isso. Ou seja, Deus não evolui. Porque se ele evoluísse, ele estava fadado a poder errar. Ele teria que estar aprendendo. E isso é impossível. Um ser para ser o todo, ele tem que ser o todo, ponto. Nós, dentro das possibilidades, é que às vezes estamos querendo aí se tornar o melhor. E isso pode ser uma aventura, mas não necessariamente uma realidade. Então, assim, nem todo mundo, gente, nem toda experiência é para evoluir, entende? Algumas experiências são simplesmente para ser o que são e pronto. Então, aquela pessoa é para viver aquele sonho, aquela ideia, aquela emoção, aquilo que torna ela real. E dentro da sistêmica, a gente vai perceber que normalmente o que a gente exclui no sistema são os desejos, são os sonhos, é tudo aquilo que saiu do padrão. E tudo isso acaba voltando. Então, qual que é o nosso referencial, gente? É se nós estamos realmente sentindo um bem-estar interno, emocional. As nossas emoções vão dizer muito mais para nós do que a nossa cabeça. No fundo, a gente acha que a nossa cabeça está dominando as emoções. Mas se a gente para pensar, todo esse trabalho que a gente faz, olha para você ver a ideia da gratidão, por exemplo. A gratidão não fala de soltar? Deixa aí, deixa soltar. O que é soltar, na verdade? Deixa de ter a pretensão de querer segurar. A pretensão de segurar é de quem? É da cabeça. O coração em si, gente, não segura. O coração quer o que quer e pronto, simples. Gosto disso, quero viver isso, estou feliz assim. É o meu jeito. E aí, muitas vezes, os desafios que a gente tem
o que que eu prefiro? Ser bom para os outros ou viver a minha verdade? Porque a gente sempre vai ser mal para alguém, gente. Sempre seremos mal para alguém. Não importa o quanto de bem que você acredite que, né, que está fazendo. Alguém, em algum momento, vai apontar um fiapinho de nada que você escorregou. E se eu estou preocupado com a minha imagem, eu estou perdido. Agora, se eu estou simplesmente vivendo a minha vida, vivendo a minha experiência, tanto faz se o outro tá vendo o que ele acha que é ruim na minha vida, entende? Então eu não tenho problema com o Big Brother da vida, entende? Então, assim, a gente já parte da honestidade de ser quem é. Então, assim, durante um bom tempo, assim, eu persegui muito isso. Eu lembro que eu me cobrava, sentia muita culpa por cada vez até palavras que eu usava. Nossa, eu falei um palavrão, ou falei isso, ou falei de tal forma, não deveria, né? E aí depois eu falei assim, gente do céu, como que a gente vai se tornando uma máquina? E como que a gente fica extremamente rigoroso, porque não tem limite esse padrão. Agora, quando a gente relaxa e deixa de querer ser aquela imagem superior para quem quer que seja, a gente acaba relaxando e podendo realmente encontrar o nosso melhor. E isso não tem a ver com quanto de conhecimento muitas vezes a gente tem. Tem a ver com o que a gente sente. Então, às vezes, a gente procura muitos caminhos eh, de conhecimentos desesperados para poder encontrar uma forma de poder sentir o que a gente sente. Olha para você ver que loucura. Eu lembro que teve uma época na minha vida, por exemplo, tô pegando outros casos meus, né? Mas assim, para ilustrar, que eu lia desesperadamente um livro atrás do outro por sentir tanta culpa de ser quem eu era em alguns aspectos da minha vida, por exemplo. E eu estava fazendo, na verdade, a maior burrada. Até o momento que eu parei para pensar, falei assim, peraí, quem é que disse que isso é ruim? Então a gente precisa analisar a boca de quem está dizendo isso. Quem é que realmente quer esse bom? Né? Ou quem é que julga isso como sendo mal? Então, normalmente, às vezes, nesse julgamento, a gente está excluindo a nossa essência. E se é para a gente viver aquilo que a gente é, de fato, por que a gente tem que se negar àquilo? Só porque a sociedade, de certa forma, estipulou, né, que aquilo não é legal. Né? Então nós temos aí os nossos desafios. Né? E ao mesmo tempo a gente precisa também aprender um outro lado, gente, que existe o que a gente chama de espaço público e espaço privado. E o que isso também traz pra gente? Porque a gente também não tem que ter a nossa pretensão de esfregar na cara da gente aquilo que é bom pra gente. São as nossas preferências. Então, uma coisa que é boa pra mim. Não sei se é pro outro. Olha pra você ver, às vezes a gente vai dar presente pro outro, a gente dá o presente de acordo com o nosso gosto. Ah, não vou dar, a pessoa gosta daquilo lá, mas aquilo não presta. Mas é o que faria ela feliz. Quando teve lá a água em vinho, importar com a verdade do outro. Exatamente isso, né? É pretensão a gente. Às vezes a gente tá tão louco com isso, né? De querer ser o melhor, que a gente quer educar as pessoas até naquilo que a gente dá para ela. Você, não, vou te dar um livro espírita, né? Porque vai ser bom para sua evolução. Às vezes a pessoa queria uma garrafa de vinho, gente. E aí eu acho que porque o livro para mim tá sendo bom, ai que lindo lá, ó. Que lindo! Que lindo! Lindo, lindo, Bel. Aí você olha para o nosso encontro, Iemanjá. Iemanjá, aí. Bahia. E aí, às vezes. E aí, olha para você ver nesse exemplo. Aí, imagina eu, dentro da minha visão, se eu acho, por exemplo, que gostar, por exemplo, de Iemanjá tá errado. Né? Aí eu vou dar para ela o quê? Não, vou dar um livro espírita que explica sobre, né,
essa coisa dos altares, que não pode, que não sei o quê. Gente, eu vou tirar toda a alegria dela. A troco de quê? A gente só pode caminhar os próprios caminhos, não os dos outros. E se a gente vai trazer alguém para o nosso próprio caminho, a gente vai arrumar confusão. Porque a gente vai ter que tomar conta dela. E aí a gente não dá conta de fazer ela sentir o que a gente sente. Então não vale a pena. Vale a pena a gente estar onde a gente precisa estar, ou com as pessoas dentro daquilo que elas são. Então quando Jesus transformou água em vinho, não é... aí tem gente que fala, né? Não, mas aquele vinho lá não tinha álcool. Aquele vinho era sutil. Não é isso, gente. Quando, né, lá no livro Boa Nova, quem conhece lá, né, da Lavra de Chico Xavier também, tem essa passagem que Pedro ficou escandalizadíssimo, né, que Pedro era todo formal, né, as coisas tinham que ser muito certas. Aí Pedro chega assim, mestre, mas assim, não estava engolindo, Pedro não engolia Jesus ter transformado água em vinho, né, porque é a bebedeira, o povo, né, fica naquela coisa. E aí Jesus vira para ele e pergunta, fala, sabe o quê? Assim, Pedro, por um acaso você conhece a alegria de alegrar um amigo? Não se trata do que a gente quer dar, se trata do que faz o outro feliz. Então, um espírito, por exemplo, superior, ele só é superior se ele desce naquele nível e não ofende quem está naquela experiência. Ele não está ali para poder fazer e tirar o outro viver aquilo que ele vive como real, mas para valorizar o que tem de luz nele. Entende? Então, a noção nossa de espiritualizar, ela está equivocada se a gente está achando que vai se tornar cada vez mais puro em relação à escória. Porque a escória, no fundo, a gente vai estar atolado nela porque a gente nega. E ela vai estar toda dentro da gente. Porque aqueles preconceitos, uma hora eles vão sair. E enquanto a gente está julgando as pessoas fora da gente, a gente não está olhando para o próprio umbigo. E aí o problema dessa queda toda é o nosso orgulho quando a gente perceber que a gente também não valia de nada. Ou que aquilo que a gente estava achando que era importante não serve nada naquele meio. Entende? Então, tipo assim, ali ninguém quer saber de lição de moral. Ali a amizade é para conviver. Eu chegar, né, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, me conta aí como é Iemanjá. Que história é essa? Deixa eu aprender sobre isso. E aí eu vou falar que as pessoas que estão nas religiões dela, porque tem os seus altares, elas estão atrasadas porque elas estão se apoiando no objeto. Gente, as pessoas não podem ter, como fala, manifestação artística. É arte aquilo também. As roupas, né, as pinturas, é arte também. Ali tem verdade, ali tem carinho. Então aquela pessoa está fazendo aquela oferenda é para algo que ela acredita como sendo algo que a ampara. Não tem problema nenhum naquilo. Aquela pessoa às vezes tem muito mais fé do que a gente que acha que tá, não, eu sou puro, tudo é na minha cabeça, tudo é na minha mente, né? E eu li tantos livros, tá, e daí? E daí? Quem é você para fazer alguma coisa? Aquela pessoa convive, né? Dentro de várias coisas, e a gente às vezes não. Né? Então, só para concluir aqui, gente, né, pegando mais uma passagem que a gente tem lá, vamos pegar até Pedro de novo, né? Tem um caso que é contado, né, que Jesus pede Pedro para ajudar uma certa companheira, né, que estava num determinado lugar. E beleza, deu essa missão para Pedro. E aí ele foi lá atrás. Só que quando ele chega, aquele endereço era meio que um prostíbulo. E aí Pedro já começa a suar frio, né? Fala assim, meu Deus do céu, onde eu vim parar? E aí ele fica todo incomodado e tal, chega lá e vai, fala assim, eu não posso entrar nesse negócio. Mas ele vai, e aí ele vai com a ideia, não, se o mestre mandou eu vir aqui é para resgatar essa alma pobre, né, que tá ali. Aí as pretensões que a gente tem. E aí ele entra e começa a ir, aí ele olha ali num canto, tem gente fazendo aquilo, ele olha lá, tem gente fazendo aquilo outro, e ele vai se escandalizando, e ele fala assim, meu Deus do céu, o antro da perdição, preciso sair daqui. E aí ele não dá conta e volta. Vem, volta, sai dali correndo, cheio de si, cheio de justificativas, né?
E aí, beleza, aí chega perto de Jesus e fala, né? E aí Jesus pergunta pra ele, já percebendo algo estranho, né? Tipo assim, cadê a menina, né? Aí ele, não, mas, mestre, você não vai acreditar. Aquele lugar era um antro de vergonha. Aquele lugar era não sei o quê, não sei o quê. E Jesus foi ficando triste à medida que ele foi falando. E ele cheio de si, mas Jesus esperando, ele fala tudo, né? Aí depois no final ele achando, né, que Jesus vai ficar até orgulhoso dele, né? Quanto ele é puro de não ter ficado lá. E aí ele fala assim, uai, mas por que você tá, tipo, com essa cara, né, de desaprovação, né? Aí ele falou assim, Pedro, eu sei muito bem tudo o que acontece lá. Só que eu não te pedi para ir lá julgar. Eu pedi para ir lá e ajudar tal pessoa. Só. Bom, né? Então, tipo assim, pra gente poder dormir com essa, gente, bem e mal, no fundo, são expressões da nossa pura vaidade, né? Do nosso puro orgulho para poder dimensionar muitas vezes quem faz melhor que o outro, quem é melhor do que o outro, quem se coloca em melhor situação. Só que o sistema não se trata disso, né? O sistema, como a vida como um todo, ele tem um grande objetivo de cada um viver o seu melhor. Então tudo é importante, tudo é digno, né? Enquanto existência. E só aquilo que a gente não deixa espaço para existir é que gera violência. Então, quando a gente vê as questões que a gente enfrenta no mundo, que a gente chama de mal, já existe muita violência atrás para que chegasse nesse ponto. Então, a gente precisa pensar muito mais sobre tudo que nós não permitimos a pretexto, né, dos nossos julgamentos. Porque tem muita gente hoje que está aí em situações que estão realmente muito tristes, mas sobre a censura. São pessoas que muitas vezes já sucumbiram, já não aguentam mais e preferiram viver à margem. O que é a margem da sociedade? Gente, tem muita gente que está muito mais feliz nessa margem. Vocês podem ter muita certeza. Porque não dão conta mais da hipocrisia do que nós chamamos de civilização. É tão civilizado a ponto de não permitir as pessoas serem quem elas são. A ponto de não poder sentir determinadas coisas, que tudo é colocado como errado. Então, será que não é, muitas vezes, o que nós chamamos de civilização, que é a violência, enquanto que as pessoas que estão lá fora, à margem, estão vivendo o que elas estão vivendo? Porque às vezes elas estão lá e não estão incomodando ninguém. Mas a gente se incomoda com o que elas estão vivendo e a gente quer ir lá catequizar elas ainda. Olha que doideira. Ah, não, vamos fazer um trabalho lá na periferia. Eu já fiz uma vez, eu falei assim, fazer um trabalho desse de falar com o povo de rua. Uma vez o cara falou assim comigo, eu fiquei ofendidíssimo, né, assim, triste. Mas hoje eu falo que ele falou a verdade, né? Ele falou assim, peraí, menino, por que você acha que eu tô mal? Que é sua vida sua, não. Eu tô bem aqui, me deixa. Vai pra lá, se você quer me dar esse pão aí, me dá, que eu tô com fome. Agradeço, mas não vem falar na minha cabeça, não. Quem que você acha que é pra falar, dar palpite na minha vida? Tô aqui por minha vontade. E eu lá achando que ele era um coitado, né? Você tá aí perdido na rua. Eu falei, não aguentava, não. Nunca fui tão feliz na minha vida, sem gente falando na minha cabeça, família cobrando. Aqui eu sou quem eu sou. Me deixa quieto aqui. Não, eu fiquei em choque. E eu falei assim, meu Deus do céu. E eu achando que era errado, né? Tava errado ainda, que eu tinha que fazer mais ainda. Olha que pretensão, gente. Então, assim, quando a gente fala aquela frase que tudo tá certo, é nesse sentido, gente. Toda experiência é permitida para quem de fato permitir. Nenhum de nós, a nossa condição humana, não é a ponta do iceberg, nunca foi.